Jornal Web Fala Capela, além fronteira na sua TV Fala Capela, no YouTube e Instagram. Eu volto já. O seu caminho da liberdade está no Caju Cap desta semana. Olha aqui, uma Estrada Freedom, uma Fiat Estrada Freedom espera por você no quarto prêmio. Tá bom demais, mas fica melhor ainda com muita grana, hein? 5, 6, 7 mil reais e 30 chances de 500 reais. Compre logo o seu na dupla chance ou no combo 3 em 1. Não deixe pra depois, quem sabe você leva a Fiat Estrada ou um prêmio em dinheiro. Tem sorteio domingo no Caju Cap, transformando sonhos em realidade. Vem pro posto Dois Irmãos. Se você vai abastecer, preste atenção. O melhor posto pra você é o Dois Irmãos. Dois Irmãos, você sabe que tem melhor qualidade. É o melhor da cidade. Tem mais credibilidade. Esse é nota 1000. É lá que todo mundo vai. Tem cafezinho. É lá que todo mundo vai. É sem comparação. É lá que todo mundo vai. Posto Dois Irmãos, é lá que todo mundo vai. Posto Dois Irmãos, o posto mais tradicional de Capela. Melhor gasolina da cidade. Atendimento diferenciado. Vem tomar um cafezinho com a gente. O seu posto Petrox, na Praça do Amparo. Compromisso em servir bem. Vem pro posto Dois Irmãos. Você está à procura da melhor carne para suas refeições? Na esquina da Carne Andrade, oferecemos carnes frescas de alta qualidade que fazem toda a diferença no sabor e na textura dos seus pratos. Confira nossa seleção de carnes bovinas, suínas, caprinas, aves e muito mais. Compre e acumule pontos e ganhe 1 quilo na compra de 20 quilos. Entregamos em domicílio através do delivery. Funciona de segunda a sábado das 7 às 19 horas, aos domingos das 7 ao meio-dia. Esquina da Carne Andrade, Calçadão 13 de Maio, Capela, Sergipe. Fone 99806-9381. O seu caminho da liberdade está no Caju Cap desta semana. Olha aqui, uma Estrada Freedom, uma Fiat Estrada Freedom espera por você no quarto prêmio. Tá bom demais, mas fica melhor ainda com muita grana, hein? 5, 6, 7 mil reais e 30 chances de 500 reais. Compre logo o seu na dupla chance ou no combo 3 em 1. Não deixe pra depois, quem sabe você leva a Fiat Estrada ou um prêmio em dinheiro. Tem sorteio domingo no Caju Cap, transformando sonhos em realidade. Panificação Nossa Senhora da Purificação. Temos o melhor pão da região e uma variedade de produtos para melhor te servir. Panificação Nossa Senhora da Purificação. Avenida Corinto Leite, 98, Bairro Industrial, Aracaju. Organização Esté Barros. Churrascaria e Restaurante Aliança. Todos os dias um cardápio variado. Venha saborear o que há de melhor. Churrascaria e Restaurante Aliança. Rua da Palmeira, em frente ao INSS, próximo à delegacia. Ligue 998639350. Capela, Sergipe. Bolos e Delícia, uma completa confeitaria. Sua festa começa aqui. Aceitamos todos os cartões, Pix ou à vista. Ligue 999913436. Adonai Bolos e Delícia.
Nilmar Davi, o águia da informação. Tem seu Jornal Web Fala Capela Além Fronteira, na sua TV Fala Capela, no YouTube e Instagram. Olha nós de volta, olha só. Esse é o melhor da notícia, o melhor da informação. E olha só ao nosso lado, a partir de agora irei conversar com ele, o advogado Dr. Daniel Sobral. Converso com ele a partir de agora no programa. Dr. Daniel Sobral, prazer, felicíssimo em receber o senhor aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Nilmar. A todos que compõem o Fala Capela, espectadores, aqueles que nos assistem, muito obrigado pela oportunidade de participar, de voltar aqui, né, para a gente falar e tentar esclarecer diversos pontos obscuros ainda na cabeça do nosso povo, da nossa população. E hoje, Nilmar, a gente vai falar justamente de direita e esquerda dentro do cenário político nacional. Rapidamente, né, porque o avançar da hora também já nos cobra. Mas, pois não, meu caro. Perfeito, meu caro doutor Daniel, esquerda e direita, exatamente como bem disse o senhor, no jogo político nacional. Como é que o senhor vê? Vamos lá. Primeiro a gente tem que, e aí eu sempre reforço o aspecto histórico, esse conceito de direita e esquerda, ele surge lá na Revolução Francesa, 1789, enfim. Justamente sobre o critério da igualdade, fraternidade, onde havia os conservadores de um lado, denominados direita, e havia, por outro lado, aqueles que queriam fazer a revolução das ideias, os iluministas, enfim. E havia também um tom de revolução, claro, tanto que o nome era Revolução Francesa, em que os mais radicais diziam que o mundo só será livre quando o último padre foi enforcado nas tripas do último rei. Então veja como é que já parte o contexto dessa dualogia. Pois bem, meu caro, dentro do cenário nacional, nós temos basicamente uma separação de um lado, representado à esquerda por Lula, de outro lado, a direita, representado por Bolsonaro. E isso é um grande erro da população. Só existem os dois nomes, de um lado. Só existe esquerda e direita. Mas já foge um pouco da democracia, né, doutor? É mais fácil de controlar. Por exemplo, se a gente for olhar dentro de um aspecto mais preciso, o que é que a esquerda busca? O controle emocional. O que é que a direita busca? O controle comportamental. E quem é que está ganhando nisso? A esquerda. Está conseguindo controlar as emoções melhores. De uma melhor forma. A direita, por outro lado, nessa tentativa de controle de um comportamento social, tem muitos adeptos, a gente tem que concordar com isso. A última eleição para presidente foi muito apertada, muito acirrada, mas de fato, Nilmar, para a população, o que é que existe de relevante e de alteração substancial permanente? Não é aquela alteração em que eu tomo um empréstimo e durante algum tempo eu fico numa vida regular, plenamente, ou até considerada uma vida boa, mas e depois na hora de pagar? Aí que vem o problema. Então, e a população tem que enxergar isso. Muitos governantes assumem e traz ao contexto da população aquela ideia de cofres abertos, de ideais libertários através do poder financeiro, certo? E quem vai pagar aquilo? O povo tem que colocar na cabeça, a população de uma forma geral. Não existe crédito sem débito. Para entrar 100 no seu bolso, teve que sair 100 da conta de alguém. É assim que funciona. Isso. É exatamente isso, meu caro. Pois não, Nilmar. Então, dessa forma. Sim, pois não, Tom Souza. Então, sendo assim, na direita e esquerda, tudo tem que ser baseado em uma ideologia e não no que pensa o líder. A Tom Souza pergunta, sendo assim, tudo tem que ser pensado numa ideologia e não no que pensa. Ou tudo tem que ser baseado em ideologia e não no que pensa o líder. Vamos lá. Faz muito sentido. Mas isso deve ser ponderado dentro de um contexto. Por exemplo,
Quem é o líder da esquerda? É o Lula, né? Perfeito. Se houve mais, dentro do histórico do PT no cenário brasileiro, se escuta mais a ideologia pregada pela esquerda, que vem de Marx, Engels e outros escritores, até com base até em questões de comunismo, ou se seguiu uma cartilha de Lula, ou Lula seguiu aquela cartilha. Claro que a esquerda ela é muito mais organizada do que a direita, até mesmo que a direita é um surgimento novo dentro do país. Tá? É uma movimentação nova que... Quando chegou, a esquerda já existia, né? Já existia ponderando há um bom tempo. Eu nem sei se existiu, de fato, direita aqui um dia no país, mas enfim... Bolsonaro, por outro lado, não trazia em si, pela direita, uma ideologia. Era a voz do líder. E aí, respondendo também ao Tom Souza. O próprio Bolsonaro era a figura de direita no Brasil. E, ao meu entender, Bolsonaro foi um dos maiores traidores da democracia da República Brasileira. Ele se elegeu pregando uma coisa e quando assumiu fez outra totalmente diferente. Então, na sua visão, seria uma traição ao direito brasileiro. Bolsonaro fez isso. Acho que Bolsonaro ele se espelhou nos ex-presidentes que eram militares e não realmente no que prega a direita. É a pergunta do Tom Souza. O Bolsonaro se espelhou nos militares e não no que prega. Não sei. Isso, Tom Souza pergunta, o Bolsonaro se espelhou nos ex-presidentes militares e não, Tom Souza conclui, e não na ideologia da direita? Bolsonaro foi um político que se perdeu no personagem. Então ele criou todo aquele personagem na eleição, de que fazia, acontecia, de que ia meter o pé não sei onde, que fazer aquilo, que ia consertar o Brasil, resolver... Então, na hora que ele assumiu, a primeira coisa que ele disse, quando a barra pesou, foi que ele disse, só jogo dentro das 4 linhas. Gente, mas calma, aí ele começou a se perder. Não era que ele fosse lá e desse um golpe, pelo menos eu não estava torcendo para isso, claro que não. Mas, e o que ele falou na campanha? Sumiu, não tem mais coerência, agora é outro personagem. A gente tem que fazer uma análise, e aí voltando mais uma vez, entre Lula e Bolsonaro. Claro, e isso é uma opinião que parte deste locutor. A pessoa de Lula, ela parece ser uma pessoa mais agradável. É aquele personagem que senta com você, conversa com um, conversa com o outro. Se sentar com você, toma até uma cachaçinha. Essa é a grande verdade. Bolsonaro, por outro lado, enquanto pessoa, enquanto figura pessoal, ele parece ser altamente insuportável, intragável. Um ser inepto comunicacionalmente, é um cara que se comunica muito mal, certo? Ele, por outro lado, também briga com a maioria dos seus aliados, todas as pessoas que se aproximam dele brigam, ele consegue criar uma desavença ao ponto de, como eu disse no corte rápido, quem briga com seus aliados e os dispensa corre o risco de no final lutar sozinho. Foi o que aconteceu. Então Bolsonaro é isso. Lula, na gestão, analisando a gestão, Lula ele já parte do princípio de que a sua gestão ela tem que ser política, totalmente política. Eu não quero saber, pensando como PT, tá? Pensando como a esquerda, e falo PT por ser o maior expoente da esquerda no Brasil, mas quero de fato falar o movimento de esquerda. As pastas e as direções, elas são políticas. Elas não são técnicas, poucas são técnicas, em que pese ter pessoas muito capacitadas. E acredito, inclusive, que a esquerda ela tem em si muitos intelectuais. A direita, o Bolsonaro em si, quando ele parte para a gestão, ele consegue, pelo menos, entregar a gestão a pastas técnicas. Isso é uma grande diferença entre esses dois líderes. Mas daí, Nilmar, você entregar
suas pastas a pessoas técnicas e você não consegue obter uma gestão pessoal, uma gestão de relacionamento também eficiente, de nada adianta. Perfeito, porque aí vai. Como se vai administrar um país onde, claro, como bem disse, como frisou o senhor, as pastas são técnicas, mas por outro lado, deixa a desejar. E não existe, de uma certa forma, uma segurança. É justamente isso. Perceba, Lula, todos que ele indica, pelo menos em sua maioria, você pode ver que existe um apoio permanente. A exemplo, por exemplo, do ministro Ricardo Lewandowski, que é ministro do STF. Assim que saiu, o ministro foi compor o Ministério da Justiça do governo Lula. Não lembro se o Ministério da Justiça, Segurança Pública, enfim, a Secretaria de Segurança Pública, mas ele foi ministro. Ele é ministro do governo Lula. Me falhou a informação com exatidão agora, mas é basicamente isso. Por outro lado, Bolsonaro basicamente brigou com todos, ou quase todos, em que foi feita aliança. Então, entende? Foi o Mandetta, foi o ministro da Saúde na pandemia, foi Sérgio Moro, todos ele conseguiu criar essa desavença. Damares. Não, outra galera. Soraya Tronic, né, que era a mulher onça, foi candidata a presidente, era senadora, não sei, não lembro. Enfim, entende? Então, houve uma série de eventos dentro do próprio governo Bolsonaro que se converteu em briga por essa inépcia comunicacional. Por outro lado, mas todos. É aquilo que o senhor falou no início, ele não tem uma boa comunicação. Não tem uma boa comunicação. Aí ele sai brigando. Ele tem as pastas técnicas, mas ele não se comunica muito bem e acaba brigando com seus aliados e pode acabar lutando sozinho. E o que era que dizia o nosso comunicador Chacrinha? Quem não se comunica, se trumbica. Ele já dizia isso. É tanto que o Bolsonaro, outro dia estava acompanhando uma entrevista dele em um podcast, e perguntado o seguinte: meu caro Bolsonaro, caso o senhor não possa disputar o país, quem o senhor indicaria? E a pessoa em que o senhor indicar dará certo? Será aprovado? Então ele não teve resposta para isso aí. Entendi. Então, hoje, e aí agora falando de uma forma geral, os nossos líderes, eles não preparam novos líderes. É isso. Entende? É como se houvesse, a partir do momento em que determinado líder assume uma posição de poder, ele pensa naquilo como uma perpetuação de si naquela condição. E não o interesse de preparar novas lideranças. Então, isso também é um fato muito negativo. Negativo, é. Muito negativo. Tem que se preparar líderes, né? Porque imagine só, aí o cara faz o sucessor, e muitas das vezes a gente vê o sucessor por indicação política, por indicação disso e daquilo, e acaba fazendo uma administração ruim, ou aquele líder, no caso, o seu sucessor vencendo, ele mesmo tendo que administrar. Perfeito. Nilmar, eu queria trazer até para o debate, Tom Souza, Dona Emília. Veja, esse questionamento eu trago, e agora a nível de povo brasileiro. Esqueçamos esquerda e direita. Isso. Um povo só. Estamos unidos. Que deve ser assim. Disputou a eleição, tá bom. Se não tem outros caminhos, esquerda e direita. Acabou a eleição, desarma o palanque, meu amigo. Sim. Tem que desarmar o palanque. E administra-se para todos. E vamos se administrar para todos. Na próxima eleição, se converse. Mas falando agora como povo. Fazer uma pergunta aos ouvintes. O que seria pobreza na visão dos senhores? Pode responder de forma geral. Essa pergunta eu fiz na Espanha, essa pergunta eu fiz na Alemanha, essa pergunta eu fiz em Portugal, essa pergunta eu faço aqui no Brasil e todo lugar onde eu vou. A falta de perspectiva de geração de renda faz com que o pai de família, por exemplo, não saiba da onde vai tirar o pão para colocar na mesa. Isso eu acho que é pobreza. Interessante. Nilmar. Isso, a pobreza Tom Souza diz que é falta de perspectiva. Né? Não sabe gerar açúcar, não sabe de onde é que ele não sabe de onde é que vai. Isso, não sabe de onde ele vai tirar a renda. Eu digo que seria falta de conhecimento.
Perfeito. Dona Emília, arrisca uma opinião. Que é pobreza. A pessoa que não tem nada na vida, né? Nem dinheiro, não tem nada. Perfeito. Todas as respostas, elas cabem nessa dimensão. Mas eu vou falar aos senhores, de fato, o que é pobreza. Imaginem que você tem 3 caixas, uma dentro da outra. A caixa maior, pobreza espiritual. Você abre essa caixa maior, dentro dela tem a pobreza mental. Você abre a caixa da pobreza mental, lá dentro tem a pobreza material. Você pode ser somente pobre materialmente, mas você pode ser rico mentalmente e rico Isso. espiritualmente. E vice-versa, dentro de suas proporções. Agora, o que não pode acontecer é você ser pobre espiritualmente e rico em outra dimensão. Tá? Então, realmente, essa perspectiva ela não cabe. Mas pobreza, senhores, é uma frequência. É uma frequência em que uma parte da elite mundial mantém a população. Sendo mais direto para todos entenderem, já partindo aqui para minhas razões finais. Se essa frequência da pobreza ela fosse estações de rádio, ondas de megahertz, nós teríamos 3 estações principais. Vocês arriscariam alguma dessas, o nome dessas FMs da vibração da pobreza? Qual seria? Aí, Tom Souza Tom arriscaria. Souza. Arrisca? Vou dizer aos senhores. À vontade. Primeira estação, estação consumo. Consuma, consuma, consuma. A vida é hoje, não é amanhã. Gaste o que você tem hoje, porque você não sabe se você está vivo amanhã. Gente, creia. Quantas pessoas conhecemos que vivem sobre essa filosofia? Para que dinheiro? Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Aí acaba acabando com tudo. Ave Maria, exata. Não pode ter um centavo no bolso porque já vem alimentado nessa frequência da pobreza ligada ao consumo. Segunda estação, extremismo religioso. Todo extremismo religioso leva a pessoa. Empreende a religião e não desenvolve mentalidade de investir. Se não houver equilíbrio, veja as formas de interpretações. Dona Emília é uma pessoa que acompanhou toda a religiosidade desde do tempo das grandes missas, da obrigatoriedade das missas. Quantos aqui de nós já ouvimos dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Isso. Olha, se eu interpretar isso pelo Uma lado parábola, extremo, né? Contada por Jesus. Exatamente. Se eu interpretar isso de forma extrema, eu estou basicamente demonizando a riqueza. Demonizando quem consegue acumular riqueza. E outra, vocês já conheceram algum santo que se apresentou como rico? Não. Não. Santos tem que fazer voto de pobreza. Isso. Roupas altamente envelhecidas, simples, sandálias franciscanas, andando a pé ou em cima de lombos de animais para poder se locomover. Por outro lado, os vilões, onde é que estão? Em seus palácios. Os palácios. Em veículos sofisticados, banquetes. Os seus cavalos brancos. Seus cavalos brancos, exatamente. Belas mulheres, enfim. Isso. Entende? Então, o próprio extremismo, voltado à religiosidade também, ele levará essa frequência de pobreza. Certo, Nilmar? E a própria indústria de filmes explora isso. Tá? Então, assim, a religião é necessária? Claro que sim. Como falei mais cedo, se a humanidade se desconecta de Deus, inicia-se a barbárie. Você não pode se desconectar de Deus. Ao ponto que você também não pode. Eu não tenho certeza e creio sim que Deus não quer que levemos as doutrinas aos extremos. Não. De forma nenhuma. Tem Tem que haver equilíbrio. É tanto que a própria parábola, quando ele recita a questão do jovem rico, era porque ele
ele interpretava o seguinte: voltar à caixa grande. O senhor Exatamente. falou aí no início. Exatamente. Pobreza espiritual, porque se você é um pobre espiritual, ele não tem amor. Não tem. E se ele não tem amor, ele não faz caridade. Não tem nada na vida. Ele não tem nada, ele não crê em Cristo. Então ele disse o seguinte: se você não se desprender do que você tem, é o coração. Porque o cara que ele é pobre espiritual, tudo ele vai se apegar. Resumo do que o senhor falou. Tudo ele vai gastar, tudo ele vai, enfim, tudo ele vai se perder. Tudo ele vai perder. Então, se ele não tem amor, foi o que ele disse para o jovem rico: olha, vende tudo quanto tem e deu pobre. Exato. Ele não queria que ele vendesse as riquezas dele, os cavalos brancos dele, os palácios dele. Ele perguntou se ele tem amor ao ponto de dizer bem assim: pegue um só cavalo branco e dê para Tom Souza que ele está precisando. É uma É isso caridade. Exato, eu faço uma doação. E é basicamente isso. E a terceira frequência, senhores, é justamente a terceira estação FM seria drogas e rock and roll. E hoje a gente sabe que a população, a parte da população, a nossa juventude está, infelizmente, indo para o caminho do vício. Não é só a droga ilícita, não. A gente está falando do álcool, do cigarro, das drogas, daquilo que é legalizado também. Tá? Então, eu pergunto aqui os senhores já viram algum viciado prosperar? Difícil, não prospera não. Não prospera. Prospera não. Tudo que ele tem, ele gasta no vício. Até mesmo porque o vício ele vai levar à pior das pobrezas, que é a pobreza espiritual. Exatamente. Entende? Então, hoje nós temos as drogas hoje basicamente dominando e impedindo a nossa juventude, impedindo que parte da nossa população se desenvolva e permaneça nesse status de pobreza. E a outra música, quando eu falo rock and roll, drogas e rock and roll, eu me refiro não ao gênero rock and roll em si, tá? Porque é um gênero que eu inclusive gosto, mas a música em si. Platão já dizia: muito cuidado com a música que oferecem a você, porque a música é padrão vibratório puro. Nilmar, qual é o padrão de música hoje que mais toca? Isso. Ostentação, Ostentação. funk, Arrocha. Aquelas canções que, de uma certa forma, pejoram a mulher. Sim, isso. Que a Eu não mulher sei é como isso. aceita isso no Brasil. Prejoram bastante as mulheres, né? E continuam tocando aí em paredões, enfim. E isso é muito importante. Por quê, meus caros? Como eu disse, é padrão vibratório. Seu corpo, sua mente, seu espírito vai vibrar no timbre daquela música, na intenção daquela música. Nas guerras, por exemplo, você pode ver nas guerras mais antigas que existia o toque do tambor. Soldados marchavam o toque do tambor. E era o tambor que ditava o ritmo da marcha. E isso aí ia naquela passada mais rápida. E a marcha seguia pesada em direção ali ao seu, muitas vezes ao seu túmulo. Era um combate, um confronto entre homens armados e a morte era iminente. Então, é isso, essa frequência que é a pobreza, que vibra 24 horas na cabeça da nossa população. E isso está tão arraigado, meu caro, que se hoje está fácil encontrar alguém para trabalhar, Hoje não tá, não. Não tá fácil. Por quê? Porque isso tomou o imaginário, a vida e o comportamento das pessoas de tal modo que as pessoas hoje se confortam com muito pouco. Cerveja é uma música. A cerveja, perfeito. A cerveja e a música. Se tiver isso, Tem tudo. exatamente. E a população que se acostumou a viver do assistencialismo, o bom e velho assistencialismo governamental, que é o caminho para a pobreza. Porque, meus caros, como falei, não existe débito sem crédito. Se você tem uma população de 1.000 pessoas em que só 300 produzem e 700 recebem auxílio, essa população
essa sociedade está fadada ao fracasso. A questão do INSS. Você entende daqui? Exato, do jeito que vai. Daqui a pouco, no próprio INSS, que muitos consideram uma pirâmide legalizada. Vejam vocês, que contrassenso. Daqui a pouco nós temos mais gente recebendo do que contribuindo. Como é que fecha essa conta? Me diga, meu cara. Não, porque hoje eu estava, inclusive, conversando com uma pessoa que faz um trabalho autônomo e eu falei o seguinte: olha, por que você não registra o seu trabalho? Você monta uma MEI aí e você continua o seu trabalho autônomo, mas que registrado, para que você tenha um futuro garantido. Sabe o que a pessoa me respondeu? Eu já pensei nisso, mas e o meu Bolsa Família? Quer dizer, aí o que acontece? Veja o quantos não contribuintes estão tendo. Exatamente. E aí você forma um curral eleitoral que vai estar preso a determinado grupo político que vai se reeleger, e a população continua na mesma condição de pobreza educacional, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso a diversas questões básicas. E é basicamente isso. O que é que se prega nesse sentido, gente? Que a gente precisa parar para pensar, para raciocinar um pouco mais, ler um pouquinho mais, saber o que está entendendo. Conversei hoje na última entrevista, partindo aqui para o final, meu caro. Quanto de fake news você acredita que existe nos grupos de WhatsApp, de rede social? Quanto? Hoje tem uma porcentagem grande. Eu vou dizer que 90%. Entende? 90%, que às vezes o cara escuta uma matéria. Às vezes até o bom dia. Aí também já é demais, mas enfim. Saudação fake, né? Então, mas é isso. As pessoas, elas se doutrinaram a se satisfazer com o que ela quer ouvir e não com o que de fato ocorre. É muito melhor, Nilmar, a pessoa chegar para mim e dizer: Daniel, você tá bonito, você tá isso, você tá aquilo, do que a pessoa chegar para mim: Daniel, não gostei não, hoje esse cabelo ficou feio, meu amigo. Olha, eu não gostei dessa roupa. Eu gostaria muito mais da sinceridade. Eu já dizia, é muito melhor um bom inimigo do que um mau amigo. É isso, meus nomes. Perfeitamente. Mas, meu caro Daniel, bastante satisfeito, muito satisfeito pela sua presença aqui no programa. Sua fala pertinente aqui, muito bom, esse papo aqui que é até que descontraído aos nossos ouvintes e seguidores, mas espero ter o senhor mais vezes aqui no programa, no Jornal Fala Capela, também aí no programa Fala Sergipano com o Tom Souza aos sábados, TV Fala Capela sempre inovando aí, através do Tom Souza e a Dona Emília, sempre inovando, e a gente aí acompanhando a inovação aqui com os senhores ouvintes e seguidores. E o Corte Rápido, que é um destaque forte aqui na TV Fala Capela, viu? Corte rápido. Mas, meu caro doutor Daniel Sobral, muito obrigado de coração. Volte mais vezes. Mas algo mais que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. É isso, meu caro. Dizer também que eu tenho acompanhado de perto todos os acontecimentos aqui em Capela, né? Sim. E aí, voltando aqui para Capela. Inclusive, eu preciso vir mais a essa terra, a minha terra, isso. Saber o que está acontecendo, ver, porque saber eu estou sabendo até demais, tanto de um lado quanto do outro. Eu perguntei hoje, na entrevista agora de meio-dia, a Capela está uma ditadura. Eu perguntei: você é situação ou oposição? Aí dizem que eu sou oposição. Eu disse: pois chame alguém aqui da situação para perguntar se está ditadura. Então, aí eu preciso vir ver com os meus olhos o que de fato está acontecendo. Porque tenho escutado de tudo. Mas eu preciso frequentar mais, porque eu preciso ver. Eu preciso formar a minha opinião a partir da minha constatação. Tá? Seja visual, seja como for, mas presencial. Eu aqui. Então é basicamente isso. Fico triste com alguns acontecimentos, tá? Que eu me abstenho de fazer qualquer tipo de manifestação, porque ainda não me inteirei realmente sobre os fatos. Eu não posso falar de algo que eu ainda não estudei, né? Mas sinto, tá,
uma movimentação popular de insatisfação. Eu sinto isso. Eu espero que tudo venha a melhorar. Gostaria muito, é uma utopia, né, que houvesse um pouco mais de paz, um pouco mais de compreensão por parte dos capelenses, de entender uma situação, de poder raciocinar, sentar, para que se haja um diálogo. Não é porque você é oposição, ou porque você é situação, ou porque você não concorda com aquilo que falo, que eu tenho que ser seu inimigo, que eu tenho que entrar em pé de guerra com você, que eu não posso escutá-lo. Então, quando as coisas tomam esse rumo, isso é algo que me preocupa muito. No mais, uma ótima noite a todos. Perfeitamente. Inclusive, na próxima vez que eu vier, nós iremos, claro, você já vai estar mais inteirado, a gente vai falar um pouco sobre Capela, sobre a nossa querida Capela. Enfim, um senhor que veio do berço político capelense, né? Enfim, teve sua mãe administrando o município, também o senhor, seu pai, teve também a sua mãe na vereança, representando o povo capelense no legislativo, enfim, ou seja, só faltou o senhor, viu? Aliás, só falta, perdão, né? Só está faltando, isso mesmo, faltou passado, eu não querer mais, não pode, só está faltando agora o senhor administrar, né? Quem sabe aí o ex-prefeito Carlão está dizendo em casa agora, tem que ser meu filho assumir meu legado. Assumir o legado aí, dona Léa Sobral, que deixou um grande. Que tem um grande marco na cidade de Capela, enfim, né? E a gente vê aí ainda ele sendo aplaudido por suas administrações. Claro, cada um que passa, que chega, tem a sua história, enfim. Mas aquele que passa também, a história não se apaga. Né? E a história do Carlos Alberto Sobral, o conhecidíssimo Carlão, e da Léa Sobral, tá aí o marco, tá aí a história que aqueles que acompanharam a administração deles contam, que ficam aí. Perfeito. Muito obrigado, Emília. Ok. É isso. Doutor Daniel, Só um minuto, meu caro, já que o senhor puxou essa questão, esse quesito. Se você disser, Daniel, você tem algum tipo de pretensão política? Não tenho, Nilmar. Não tenho. Por quê? Explicarei. Eu tive que construir uma vida totalmente fora e independente da política. E agora, de repente, por força de alguma circunstância, que isso também não está em nosso controle, eu sou gravitacionado para um centro, para um núcleo que talvez até de visionários que enxerga isso à frente, mas eu não posso largar a minha vida hoje para vir assumir uma questão política, até mesmo porque eu não tenho intenção nenhuma de ser político profissional. Não é o que eu quero para mim, entende? Então, é algo que realmente, no que eu puder ajudar, tá? Eu vou me dispor a ajudar com ideias, projetos. Como disse também, eu admiro muito pela coragem as pessoas que hoje se candidatam a determinados cargos com a classificação e classe de eleitores que temos aí. Tem eleitor, Nilmar, que se o senhor se candidatar, o cara quer que você morra, meu amigo, para poder satisfazer ele. Às vezes, meu amigo, eu só tenho R$100 para comer, pelo amor de Deus, a gente só precisa de 150, meu amigo, se vire. Você vai ter que fazer... Se não der, não presta. Não, se não der, não presta. Aí, como é que vai dar sem ter? É complicado. Se vamos trabalhar, aí pronto, aí o cara some. Mas esse é o caminho. O cara chegar a pedir dinheiro, tá puxando o braço, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, É isso, meu cara. Brincadeiras à parte, mas muito obrigado mais uma vez. Ok, doutor Daniel Sobral, muito obrigado pelo teu abraço. Tá aí, portanto, conversamos com o advogado, doutor Daniel Sobral, aqui no seu jornal web Fala Capela Além Fronteira, pela sua TV Fala Capela no YouTube e Instagram. Com a entrevista do doutor Daniel Sobral, bem descontraente, muito bom. Quero agradecer aí a todos que nos acompanharam e quero colocar um ponto final no jornal, na edição de hoje do jornal web Fala Capela Além Fronteira. Obrigado, meu Deus, pelo dom da fala. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado de coração, hein? Trabalharam comigo na produção técnica Tom Souza. A coordenação de imagens, Maria Emília. A apresentação de Nilmar Davi, a superintendência, Maria Emília. O carinho da audiência todo seu. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos, uma boa noite, forte abraço. Fui. Se eu derrubo o boi em cima do cavalo, minha